Eu moro no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Eu sou casada, não tenho filhos, tenho 55 anos e sou servidora pública aqui do município. Ótimo, muito bem. Há quanto tempo você é servidora? 12 anos. 12 anos, sensacional. Show de bola, obrigado aí pelas informações. Vamos lá, seguindo aqui então o nosso passo a passo, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço logo depois da apresentação, é que você contasse pra gente um pouco sobre como é que você me conheceu, como que o Paulo surgiu na sua vida, como que nós iniciamos esse nosso contato. Você se recorda? Sim, lembro sim, Paulo. Foi aqui mesmo no Instagram que eu vi como está acontecendo agora, né? Aquele evento de 4 dias. E aí participei daquele evento de 4 dias e gostei muito. Tu ia falar alguma coisa? Não, não, não. Tá tranquilo. É isso Sim, mesmo. Então foi dessa forma, foi sim. através daquele Instagram, né? Que você me conheceu. Assistiu Isso, algum conteúdo meu, algum vídeo meu, se interessou, começou a seguir o perfil, e aí nós isso mesmo. iniciamos, né? E aí fez aquele evento dos 4 dias que vai começar agora semana que vem, mais um, né? Isso mesmo. Uhum. Muito bom. E diz para mim, Suzana, normalmente, quando os meus vídeos começam a chegar para vocês, provavelmente isso significa que vocês estavam buscando algo, procurando algo relacionado a finanças, relacionado a investimentos. Eu queria que você contasse para a gente, por favor, o que é que você estava buscando, se é que tinha algo específico que você estava buscando naquela época, como é que era a sua vida antes de entrar aqui na comunidade. Sim, eu estava assim buscando pontualmente em função da aproximação com o meu período de me aposentar. E aí eu comecei a ver, afinal, esse foi um hábito que veio com mais ênfase a partir da pandemia, que eu fiquei sempre buscando coisas no YouTube, eu sou uma fã incondicional do YouTube, busco muitas coisas ali, gosto bastante de usar esse expediente, né? E esse assunto de investimento, dentre outros, eu comecei a buscar, a ouvir, né? E daí, realmente, aí fez a chamada como fez de outras também. Eu assisti outros cursos, comprei outros cursos, até acompanho ainda alguns, mas eu gostei mais, assim, da forma pontual, para aquele momento meu, né, que depois de eu já vir algum tempo acompanhando, que eu optei por fazer o curso, né, por entrar na comunidade mesmo. E porque eu precisava, daí já tinha me informado mais um pouco, e precisava de uma maneira, assim, mais pontual de colocar em prática, né. E daí eu percebi que ia ser possível através da oferta que tu estava fazendo, né? A metodologia vinha bem ao encontro do meu momento, né? E explica para mim, você comentou essa questão do seu momento. Que momento era esse, o seu, que você estava de fato buscando mais informações sobre isso? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso, sim. É porque eu tenho um período agora de mais alguns anos antes de me aposentar. E daí é claro que é uma realidade que todo mundo sabe, mas conforme se aproxima, tu vai vendo possibilidades, né? De melhorar a renda, com essa finalidade, né? Aí eu comecei a me planejar, eu gosto, costumo me planejar, e eu sempre faço isso em conjunto com meu marido, então nós sempre conversamos muito sobre isso, fazemos projetos e tal. E daí eu comecei a colocar no papel, a ver mais ou menos que entrada de dinheiro eu teria mensalmente, após a minha aposentadoria, alguma coisa. E comecei a me preparar para isso. E a primeira coisa que me ocorreu foi economizar, gastar menos. Daí comecei a pensar que tinha que ter alguma outra coisa que eu pudesse fazer, né? Eu vi várias outras coisas, assim, pensei em possibilidades de atividades que pudessem gerar outras entradas de dinheiro e tal, né? Aí nessa busca eu pensei nisso, que na verdade o dinheiro também pode se multiplicar. Como eu comecei a mexer nesse assunto, né? Comecei a ouvir muitos depoimentos, muitas pessoas falando, e busquei assim pessoas de credibilidade para ouvir, para pensar a respeito, né? Então, naquele momento, eu pensei, tá, então já que eu cheguei a essa conclusão, vamos ver como fazer. E daí, esse como fazer não era uma coisa que eu tivesse, assim, que eu tivesse contato, que eu conhecesse alguém que já fizesse, não fiquei à vontade para usar nenhum outro expediente, né? E daí conheci o teu e percebi que se fosse da forma como tu vinha apresentando, e foi, e é, né, facilitaria para mim, né? Não sei se Sim, era claro. exatamente isso que tu Não, era pensou. exatamente isso. Te agradeço pelos comentários, era exatamente isso.
E o próximo tópico que eu queria falar com você, Suzana, é como você já estava nesse processo, né, de buscar uma solução para essa sua realidade, que estava chegando aí próximo da aposentadoria. Antes de me conhecer, você já havia tentado algo nesse mundo de finanças, nesse mundo de investimentos, ou não? Ou o primeiro contato que você teve foi aqui na comunidade? Você já investia, aplicava o dinheiro de alguma forma, ou não? Eu lembro, agora eu vou falar uma coisa que eu sei que as colegas de comunidade vão lembrar, que tinha, eu acho que tu não conheceu, tinha uma propaganda na TV há décadas atrás, né, que era um índiozinho da Pessul, que a gente fazia, tinha caderneta de poupança, sabe? E aí os pais estimulavam os filhos a colocar moedinhas naquela latinha, e nós tínhamos uma poupança. Aí tu imagina, essa era a educação financeira que eu tive, não é? Então, é claro que eu tinha um dinheiro na poupança, mas sempre com a finalidade, assim, um evento mais dispendioso. Eu poderia contar com aquele valor, uma coisa muito, assim, simples e pequena, né, dentro da minha realidade. Mas era a maneira como eu costumei até então, né, a tratar as entradas de dinheiro que eu tinha profissionalmente, né. Então, quer dizer que o que eu fazia era poupar através da poupança. E quando eu conversava com alguém, assim, das agências bancárias, eu não me sentia, assim, estimulada a fazer outro investimento, sabe? Então, na verdade, eu não fiz nenhum outro. O que eu fiz foi ter uma reserva para eventualmente usar para alguma coisa mais dispendiosa que eu não pudesse contar com a minha entrada de dinheiro mensal habitual, né? Ótimo, muito bom. E a próxima pergunta que eu queria te fazer aqui é o seguinte, né? Eu sempre falo, Suzana, das nossas objeções que acontecem em todas as áreas da nossa vida que tendem a nos paralisar, tendem a fazer com que a gente mude de rumo, mude de rota e impedir que a gente avance naquela direção que nós estamos começando a buscar, né? Eu digo isso porque muitas vezes, quando a gente está nessa jornada, você começou a receber os meus vídeos, começou a se interessar mais pelo conteúdo, e aí assistiu todas as aulas gratuitas, entendeu que você gostaria de dar o próximo passo, que é, de fato, fazer parte da comunidade, se juntar ao meu grupo por mais 12 meses, em alguns casos, algumas vozes começam a surgir na nossa cabeça. Ah, mas será que esse é o caminho certo? Ah, mas será que o Paulo vai entregar aquilo que ele promete? Ah, mas será? Então eu quero te perguntar o seguinte, se quando você decidiu bater o martelo e de fato entrar aqui para a comunidade, fazer parte do meu grupo, teve alguma voz que tentou paralisar você, falta de apoio, tenho medo disso, medo daquilo, ou não? Foi um processo tranquilo? Como que foi esse momento? Foi relativamente tranquilo, mas obviamente que eu fiquei refletindo melhor, né? E é uma coisa simples, mas que funciona. A gente precisa se aproximar da oferta para observar e sentir credibilidade ou não, né? Sinceramente, eu senti credibilidade e os argumentos sempre bons, né, que tu usou, né, Paulo, para motivar esse tipo de envolvimento, esse tipo de conhecimento, essa maneira de conduzir, né? Então eu me senti convencida, eu não me senti assim insegura nesse sentido, né? E aquelas inseguranças que se tem de achar que não valeu a pena, isso é pertinente de qualquer coisa que a gente vai fazer, né? De tu, até porque se tu não for interessante, ontem ainda eu vi a live com a nossa colega Márcia, que ela disse que também comprou um curso e depois ela pediu restituição porque ela viu que não era para ela, não era ruim, mas não era para ela. Então, essas coisas podem acontecer, né? Mas eu particularmente fico tranquila em pensar nesse aspecto, né? E falta de apoio eu não tive, não, porque a pessoa mais próxima minha com relação a finanças é o meu marido. E ele, assim, concorda com esses posicionamentos. É um posicionamento que nós já temos há mais tempo, né? E até por influência dele mesmo, que eu sou mais cuidadosa com essa parte financeira, né? Foi uma coisa que ao longo do tempo eu prestei mais atenção e dei importância. Mas, como tu me questionou, também depende do momento das pessoas, né? Nesse momento, eu foquei muito mais para isso em função de um projeto relativamente próximo, né? E com uma perspectiva diferente e a pior para mim, né? Então, era bem necessário pensar em alguma coisa. Perfeito. Muito bom.
E a próxima que eu queria falar aqui com você, Suzana, vamos entrar agora na parte de resultados, tá? Eu queria te fazer uma pergunta relacionada aos seus principais aprendizados, principais conhecimentos, as suas experiências, se você já investiu, se você não investiu, em que você está aplicando o seu dinheiro depois que você entrou aqui na comunidade, em termos de organização das finanças, se você mudou algo no seu método de organização financeira depois que você entrou aqui. Você pode discorrer um pouco sobre isso também? Sim. Também eu te ouvi falar sobre o perfil nosso, das mulheres da comunidade, né? Que é bastante variável, cada uma está numa situação, num momento, né? Tem pessoas que estão administrando dívidas, tem pessoas que têm dificuldade em reservar dinheiro, em não consumir, essas coisas, né? Que definem, diferenciam o perfil das pessoas, né? Então, para mim, particularmente, essa questão de organização, de finanças, não é uma coisa que me causasse, assim, uma preocupação maior, né? Não estava desorganizada a minha vida financeira até o momento, mas eu estava tentando otimizar, e para otimizar eu tinha pouco conhecimento, e o conhecimento que eu busquei, ele era muito profundo, de embasamento, e eu mesma acreditava que precisava primeiro todo aquele embasamento, né? Mas ainda bem que com as experiências que eu tive, profissionais, eu tive alguns desenvolvimento de algumas profissões que elas eram associadas à prática. Então, tu tinha teoria e já imediatamente ia utilizando a prática. E eu, assim, tive muita facilidade de aprendizado dessa forma. E daí eu senti que se eu já colocasse em prática alguma coisa juntamente com o conhecimento, eu teria um resultado melhor, e foi o que aconteceu. Daí o que eu fiz, respondendo a tua pergunta, então, a partir de outubro, que foi quando eu iniciei o curso, quando eu iniciei, eu já tinha tirado o meu dinheiro da caderneta de poupança e tinha colocado no investimento da Selic, né? E porque isso, com tudo que eu já tinha investigado, eu tinha visto, era a única coisa que eu me sentia tranquila, assim, de fazer sozinha, sabe? Daí depois, de acordo com as aulas que eu fui estudando, as outras possibilidades que tinham, daí eu fiz. Daí as entradas de dinheiro mensal que eu pude reservar para que eu colocaria na poupança, como era de hábito, eu comecei a investir. E agora, por último, que eu comecei ali nos investimentos variáveis, de ações, de... Fundos imobiliários? Me ajuda... os fundos imobiliários, não é? E foi o que eu fiz até agora. É cedo ainda para animar ou desanimar. Desanimar não, porque o dinheiro continua sendo meu. Isso foi uma coisa que eu achei fácil. Se tu vai investir, é uma coisa que tu não vai perder. Tu vai perder se tu gastar o dinheiro, né? Isso não fiz. Então, é tranquilo. Para mim, particularmente, eu acho tranquilo. E uma coisa que eu penso é que, apesar de outros perfis de pessoas, uma coisa que eu vi, que eu achei muito bacana no curso, que eu me sinto muito à vontade em falar, é que qualquer pessoa com outro perfil vai poder também fazer isso. É uma verificação que eu fiz não comparando a mim com outras pessoas, mas as fases da minha vida, sabe? Eu parei para pensar e percebi que em qualquer fase da minha vida eu já poderia ter feito isso, né? Mas por não conhecer, por ser um momento que eu estava vislumbrando outras coisas, estava mirando em outras coisas, não é? E então poderia ter começado antes, mas enfim, o importante é o que eu estou querendo dizer, é que o que eu percebi, e sem entrar no mérito de outras pessoas, o meu mérito, não é? Que é possível em qualquer momento fazer, colocar em prática esse conhecimento, né? E independente do perfil da pessoa também, eu percebi que, como eu disse, em qualquer momento eu poderia ter reservado um valor e poderia ter feito mais, né, com a minha vida financeira. Então, faço agora. É aquilo que a gente sempre fala na comunidade, né, Suzana? Antes tarde do que nunca, só não pode não começar nunca, né? Então, o melhor momento para começar a investir é hoje. Então, não tem dessa de idade, não tem dessa de tempo. O negócio é começar o quanto antes, né? Então, parabéns pela atitude, tá bom? E já que a gente está falando sobre investimentos, tem duas perguntas que eu tenho feito para as alunas, porque é um grande tabu esse assunto nosso dinheiro, esse assunto aplicações e assim por diante, né? E como você já está vivendo esse processo, já é minha aluna aqui há quase 5 meses, eu quero te fazer duas perguntas. Pergunta número 1. Quando você começou a aplicar o seu dinheiro, depois que você entrou aqui na comunidade,
Foi um processo difícil? O ato de apertar os botões, fazer transferência, escolher o investimento. Como que foi esse passo a passo para você? Foi algo complicado? Foi algo muito difícil? Ou foi uma parte tranquila? Como que foi essa parte para você especificamente, Suzana? Eu tive que fazer aquelas coisas que a gente precisa fazer quando vai utilizar um novo expediente, né? Tu vai abrir uma conta, qualquer coisa assim. Aí nem sempre flui no mesmo momento. Aquelas coisas de hábitos. Tu vai criar uma chave de Pix, tu vai troca o aparelho de celular, tem que ir na agência bancária, cadastrar. Aí esse momento teve porque tem para qualquer coisa, né? Só que, claro, como é uma atividade nova, o que eu imagino que pode acontecer? Tu pode começar a achar que não está dando certo, que é difícil, mas não, é a mesma coisa que todas as outras coisas. Eu achei isso. Claro que daí tem que ter um pouco de calma, tentar, se não deu no primeiro momento. Eu estou falando com relação a baixar aplicativo, a cadastro, essas coisas que, obviamente, a gente vai ter que fazer, né? E não achei, assim, de acordo com como costuma ser, sabe? Não achei difícil. O que acontece é que tu começa a pensar assim, bom, mas será que tá indo tudo certinho e tal? Mas aí é que eu acho interessante a utilização desse curso, porque daí a gente pode conversar na comunidade, pode trocar uma ideia, pode tirar dúvidas, pode tirar contigo, pode tirar com as colegas, trocar as experiências, né? Por que não pôde dar andamento, o que aconteceu, né? Então, eu acho que flui normalmente. Causa algum desconforto inerente a quando vai se fazer esse tipo de coisas, não é? Perfeito. Tudo que é novo gera um certo desconforto por ser a primeira vez, né? Mas Sim. depois que a gente coloca a mão na massa, enfrenta os obstáculos, vai sem pressa e sem pausa, a gente chega lá, né? É um tipo de Por obstáculo que isso, não é um bicho de sete cabeças, não. sim, por isso que eu vi da importância de poder ter com quem consultar, com quem esclarecer as dúvidas, porque o que causa insegurança é tu não poder, no mesmo momento, entrar em contato com alguém, né? É uma situação nova, daí precisa de um respaldo maior. Se a gente se dá conta disso, melhor é buscar um acompanhamento com essa finalidade, né? Vai te causar menos angústia, menos sensação de equívoco, menos insegurança, né? Sim, sim. E a segunda pergunta que eu queria te fazer, Suzana, é em relação a um outro mito que existe nesse mundo dos investimentos, que para começar a investir, precisa de muito dinheiro. Não, Paulo, eu tenho que ter 20, 30, 50, 100 mil reais para começar a investir. É isso mesmo, Suzana? Ou não? Não, ainda bem que não é. Por isso que eu comentei, né, que eu comecei a pensar e vi que eu poderia ter feito isso em qualquer momento da minha vida, né, e que qualquer pessoa pode fazer. Isso daí é uma questão de tu não ter aproximação com o assunto, né, não tem esse hábito, não tem pessoas ao teu redor que usem esse expediente, né, e também muito do momento das pessoas, eu acho. Às vezes as outras pessoas estão dando sinais e a gente não está percebendo, né, que pode ter uma outra maneira, né. É muito cultural também, né, Paulo, essa coisa de dinheiro, né. Dinheiro é uma coisa muito importante, por isso que é muito interessante a gente tirar um momento para pensar sobre isso, mesmo que seja mais adiante da nossa vida, né. Mas só que sendo mais adiante, a gente também já viveu outras coisas, já viu que as coisas são cíclicas, elas se repetem, então nós precisamos nos preparar para o que nós já conhecemos, isso facilita muito, né? Se tu já conhece o evento, já tem um conhecimento, agora só falta descobrir como que tu vai te posicionar. Olha só que interessante, Suzana. Tá? Não sei se você viu aí dois comentários aqui na nossa tela. O primeiro comentário, eu acho que você não chegou nessa etapa porque você está em fase de aplicações, né? Você não está resgatando dinheiro agora. Sim. Mas a Miriam está dizendo o seguinte: tenho dúvidas como é o resgate. É tranquilo? Você chegou a fazer algum resgate ou ainda não? Acho que ainda não, né? Não, não. Eu estou no terceiro mês, né? Foi de outubro para cá, então eu não fiz. E até porque depende da finalidade que a pessoa tem também, eu acho, né? A princípio, eu não pretendo fazer resgate, eu pretendo ampliar os investimentos, né? E isso é uma coisa que as outras pessoas vão ver como que farão, né? Mas eu também já ouvi alguns depoimentos de outras pessoas que fizeram o resgate para testar, para ver quanto tempo levaria, né, e tal. O que eu fiz? Eu tomei o cuidado de deixar um valor maior na Selic para ficar mais à vontade para saque, para não
ficar preocupada de não poder utilizar o dinheiro, e daí me despreocupei um pouco com essa parte, outra, de ações e fundos, né? E eu pretendo ficar despreocupada, porque se a minha finalidade é ampliar o retorno, eu não vou ficar tirando, resgatando, né? Pelo menos é o meu entendimento nesse momento. Outra coisa que eu gostei muito desse assunto. Eu já era interessada em ver coisas sobre economia, mas só que quando tu te aproxima do assunto, ele fica bem mais interessante, isso é natural, né? E daí eu gostei muito de ver, assim, que é tudo muito versátil, sabe? E, poxa, a gente não precisava ter esse receio todo, né? Tinha que ter o receio de não utilizar o expediente, mas isso é uma fase. Agora tem que ir para a É próxima. exatamente Mas, enfim, isso, exatamente. essa pessoa que está pensando em resgatar vai ter que experimentar. Eu até pensei isso, pensei, uma hora tem que fazer um resgate para ver como que dá o espaço de tempo e tal, mas tem bastante informação sobre isso. Ninguém também precisa ir às cegas, dá para ter uma boa ideia antes de fazer isso, né? Inclusive, eu vou responder a pergunta da Miriam aqui também, Suzana, dizendo que sim, tá, é super tranquilo fazer o resgate. Eu já fiz vários resgates de investimentos meus, tanto de renda fixa quanto de renda variável. No Tesouro Selic, que é esse que a Suzana está comentando, ele é o investimento mais seguro do Brasil, tá? E para você fazer um resgate nele, o tempo em que o dinheiro cai de volta na sua conta é de um dia útil. Então você deu a ordem de resgate hoje, amanhã não, porque amanhã é sábado, amanhã não é dia útil. Mas na segunda-feira o dinheiro já estaria de volta na sua conta, né? Então o processo é bem tranquilo. Ações e fundos imobiliários, aí são 2 dias úteis. Mas assim, colocou a ordem de resgate, daí 2 dias úteis, está tranquilo, o dinheiro já está disponível na conta. Você pode sacar para utilizar para outras finalidades, caso você queira, ou até mesmo sacar para investir em outra coisa, né, Suzana? Vamos supor que surge uma oportunidade legal em renda variável. Você pode vender um pouquinho do Tesouro Selic, que está na renda fixa, para poder investir lá na renda variável, né? Isso também é uma possibilidade. Vai muito de acordo com os objetivos da minha aluna, os objetivos e as estratégias de investimento que ela está usando. Então, depende muito do conhecimento que está por trás dessa operação, né? É bem isso. E aí, Suzana, eu quero que você me ajude a responder. Na verdade, você já respondeu, né? Um outro comentário da Georgina. Olha só o que ela está dizendo aqui no chat, aqui na live. O maior mito das nossas cabeças era mesmo esse de pensar que precisaria muito dinheiro para começar a investir. Isso é um baita mito, né, Suzana? É sim. É uma pena, um condicionamento, né, que nós temos de pensar que isso é para quem já tem dinheiro, quando é o inverso, né? Para te ter dinheiro, tu vai precisar fazer alguma coisa. E investimento é uma boa coisa, está comprovado, né? E é uma coisa numérica, é uma coisa que tu tem como constatar. Então, eu achei, sinceramente, bem interessante, bem tranquilo mesmo. E não acho que seja só para mim, eu acho que qualquer pessoa que se oportunizar, experimentar, vai ver que é isso mesmo. Perfeito. Você trouxe justamente isso, né? Que eu achei muito válido o seu comentário, eu também compartilho dessa sua visão, que investimento não é para quem tem muito dinheiro, é justamente o contrário. Para você um dia ter a chance de ter mais dinheiro, é por isso que você precisa começar a investir com pouco, né? Então é uma inversão de valores, é uma inversão de crenças que foi construída na nossa mente ao longo de muitos anos, mas nós estamos aqui justamente para quebrar isso de uma vez por todas, né? E olha só a Yolanda dizendo, Suzana. A Yolanda é nossa aluna da turma, Yolanda da turma 7. Não é da sua turma, é da turma 7. Ela está dizendo o seguinte: outro mito é a idade. Minha filha hoje mesmo perguntou para mim se vale a pena investir depois dos 60 anos. O que você falaria para ela, Suzana? Eu falaria que se ela aprender, agora vai parecer até que eu estou querendo propagandear o curso, né? Mas se ela fizer o curso com a mãe dela, ela vai logo descobrir que não tem isso não, porque tu logo te dá conta que o retorno é muito rápido. Então, e outra, tarde é quando tu elimina o dinheiro, depois que tu gastou, né? Eu também não estou aqui dizendo que ninguém vai comprar nada, porque vai investir, né? Só pensar em investir. Mas é que assim, é calculável o tanto do retorno que tu vai ter, né? E a qualquer momento tu pode usar esse dinheiro, né? Então, não vejo como ser tarde, sinceramente não. Excelente, muito bom. E a próxima pergunta, você até tocou nesse ponto já, eu quero trazer aqui para nós na live, sobre a semana gratuita que começa segunda-feira, né? Agora, dia 22 de janeiro, nós vamos dar início ao nosso treinamento gratuito, que é a Semana da Virada Financeira Mulheres 50+.
Inclusive, todas vocês que estão nos assistindo nesse momento, se você ainda não fez isso, mulher, é importante que você escreva aqui nos comentários da live a palavra virada, porque escrevendo a palavra virada aqui no chat, eu vou mandar uma mensagem no seu particular com as informações para você se cadastrar de forma gratuita aqui no nosso treinamento, tá? Então é só escrever aqui no chat virada que eu vou enviar a mensagem para que você se cadastre 100% gratuito, tá bom? Mas, Suzana, é o seguinte, você assistiu, você participou da Semana da Virada Financeira lá em outubro. Eu quero te perguntar duas coisas em relação a isso. Eu sei que já faz um tempinho, tá? Eu vou exigir aqui um pouquinho de você. Se você não se recordar, tá tudo bem, não se preocupe com isso. Mas, quando você participou da Semana da Virada, você se recorda de algo que mais te chamou a atenção naquela série de 4 aulas que eu entreguei para vocês? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se você indicaria cada uma dessas mulheres que estão nos assistindo nesse momento para se organizar de tal forma que elas participem a partir do dia 22 das aulas gratuitas. Então, são duas perguntas. Se você se recorda de algo que te chamou a atenção e se você indicaria para as demais participantes assistirem às aulas na semana que vem. Uhum. Das coisas que eu achei importante, a primeira foi quando tu relatou como iniciou a trabalhar com esse assunto, né, a oferecer esse tipo de conhecimento, a ofertar a tua experiência pessoal, né, que eu sei que elas vão conhecer agora também nessa jornada, né, a partir de segunda, porque passa credibilidade não pelo relato, mas a maioria das pessoas logo se dá conta que quando tu vivencia alguma coisa e consegue resultados com ela, tu convence melhor, né? Tem mais argumento, tem a experiência. Então, isso é bem importante naquele momento para ganhar aquele vínculo de credibilidade, né? Eu gostei muito da maneira como tu relatou, entendi muito bem que essa experiência contribuiu muito para te preparar e agora trabalhar com isso, né? Isso eu achei muito importante. Outra coisa que eu achei bastante importante foi chamar atenção que já que nós não temos esse conhecimento como base, lá desde criança, né, na nossa educação, com relação à educação financeira, da importância que tem disso começar lá na outra ponta da corda, das pessoas maduras, que somos nós, as mulheres maduras, não é? Porque tu vai falar de alguma coisa que tu está vivendo, e como tu fez, né? O teu trabalho foi em cima do teu relato, demonstrar os resultados, a experiência, né? Tornou comprovável, né, o que tu buscou como fornecimento de argumentos, né? A mesma coisa vai acontecer com cada uma de nós que passar a utilizar esse expediente, então tu acaba dando o exemplo. Então, lá na outra ponta da corda acontece a educação, porque eu acho que levaria muito tempo para começar do zero, começar com as crianças, sabe? Eu achei isso, me chamou bastante atenção, que como foi interessante ter focado nesse nicho de mulheres e com essa faixa etária, né? Porque as mulheres e nessa faixa etária são formadoras de opinião, não com o verbo, mas com exemplo, porque as pessoas ficam te vendo fazer coisas e falar coisas que tu faz e fazer coisas que tu fala. Isso aí é que convence, né? E daí, se a pessoa vai lá dar uma investigadinha, já vai logo se dar conta que é real, que é o que eu relatei desde o início, né? Tu veio com a proposta, argumentou, se a gente fizer um raciocínio em cima disso, fica fácil de entender que só pode ser isso mesmo. E da mesma forma, quando se acompanha outros fornecimentos sobre esse assunto, de conhecimento sobre esse assunto, o que eu achei bem importante, que eu aproveitei muito no curso, é isso, a crítica. Quando tu ouve o vídeo de qualquer outra pessoa, porque como tu disse, começa a pipocar vídeos sobre o assunto, né? Aí tu começa a ouvir outras pessoas. Quando tu ouve, tu tem condições de avaliar aquilo ali. Com o quê? Com os requisitos que nós aprendemos no curso. Então, isso te dá, assim, uma liberdade muito, com bastante segurança. Então, fica muito confortável. Isso aí é uma coisa, assim, que eu achei fundamental, né? Deixa eu ver, parece que tinha mais uma coisa que eu tinha pensado sobre isso. Mas que eu lembro são essas três coisas. O relato pessoal, o fato da educação financeira acontecer, mesmo que não seja da forma convencional, né? E é isso. Eu me lembro, me recordo que foram coisas assim que quando eu fiquei pensando a respeito do assunto, eu concluí isso,
sabe? Eu cheguei a essa conclusão que esses pontos, assim, tinham sido bem importantes. Isso de uma forma genérica, né? E também é importante que ninguém fica de fora, qualquer mulher com um perfil diferente, que esteja com dívidas, sem dívidas, que seja consumista, que não seja, que tenha um grupo familiar grande ou pequeno, vai aproveitar esse conhecimento. Eu achei muito bom mesmo, meus parabéns. Obrigado. Obrigado demais pelos comentários. E agora diz para mim, você indicaria as demais pessoas que estão nos assistindo nesse momento também a fazer como você, a participar das 4 aulas da semana gratuita e de fato entender o que está por trás de todo esse projeto, o que significa se tornar de fato uma mulher dona do dinheiro? Você indicaria? Eu acho que é a melhor maneira. Eu passei para as pessoas links de vídeos, né? Teus, já para as pessoas conhecerem, aquelas pessoas que eu sei que gostariam do assunto, né? Mas respondendo a tua pergunta aqui agora, sim, com certeza. Eu acho que a melhor coisa é fazer isso, é assistir essas 4 aulas, porque daí a pessoa vai poder se decidir, né? Vai, vai perceber qual é o conteúdo, vai sentir credibilidade. Eu acho que é a melhor maneira. Isso também merece os parabéns. Essa maneira de abordagem ficou muito boa também, muito clara. Então, dificilmente alguém vai ficar assim cheio de dúvidas para fazer o curso. Sinceramente, eu acho que não. Tô lendo aqui alguns comentários, Suzana, com base nisso que você está dizendo. A Valkyria está dizendo o seguinte: já estou indicando a todos com quem eu converso. Olha que beleza. Então a Valkyria está chegando aqui agora com a gente, já tem indicado aqui para que as amigas dela participem também da Semana da Virada. Além disso, olha só, a Paty Souza Oficial está dizendo o seguinte: foi isso que me fez ficar. Oportunidade para mulheres de 50 a mais investir sem medo e com esperança. Estou ansiosa para começar. Tenho 44 anos. Olha que interessante. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Maravilha. Excelente, Suzana. Agradeço demais pelo seu feedback, demais pelos seus comentários, tá? E agora, uma pergunta que não estava no script, mas eu tenho feito para todas as alunas que vieram aqui, é que se você puder, que você dê um recado para as alunas da comunidade que poderão participar comigo de uma live de entrevistas da mesma forma que você participou. Como é que é a experiência de participar da live? Se é assustador, se dá frio na barriga, se dá medo, ou se é tranquilo. Como que foi participar da live, Suzana? Bom, então, colegas, é assim, ó. Como serão as alunas, né? Todo mundo já conhece o Paulo. Então, é da mesma maneira que funciona o nosso curso, funciona a live. A gente testa antes, combina antes, pontual, organizado. Olha, a maioria das mulheres de 50 que eu conheço curtem isso, né? Vamos aproveitar que o Paulo se propõe a isso, bem tranquilo. Muito bom mesmo de participar assim com essa seriedade, com essa tranquilidade. Muito bom. Perfeito, muito bom. Então, Suzana, em nome aqui de toda a comunidade, agradeço por você ter topado o desafio de estar aqui comigo. E olha que coisa interessante que aconteceu aqui na live de hoje. Essa foi a nossa live de encerramento da série de aquecimento aqui da Semana da Virada. É a nossa 10ª live da semana. Foram 10 lives intensas essa semana. Eu trabalhei muito para entregar o melhor conteúdo possível para todo mundo que nos assiste. E aqui eu tive o prazer e a oportunidade de entrevistar você aqui nesse nosso momento de fechamento de hoje. Então, muito obrigado de verdade por estar aqui comigo, por ter topado o desafio. E espero vê-la nos nossos próximos plantões também, lá da comunidade, nos nossos encontros semanais que acontecem de quarta-feira ou de segunda-feira. Espero vê-la em breve, tá bom? Sim, sim, eu que agradeço. E isso também é muito importante, né, Paulo? Esses plantões, importantíssimos, muito bom de participar. As nossas colegas participam intensamente, a gente logo esclarece as dúvidas, porque alguém se manifesta, alguém responde, nós também podemos perguntar. Então, é imperdível, tem que aproveitar. Ótimo, muito bom. Maravilha. Suzana, então, muito obrigado. Um abraço para você. Fiquem com Deus. Um abraço Uma também. ótima sexta-feira, tá? Um bom final de semana, bom descanso para você. E até a próxima, Obrigada. tá bom? Bom final de semana também, Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe como é que faz para encerrar a live? Aqui não diz nada. O que eu faço? Vamos lá que eu vou te ajudar. Tem um X no topo da sua tela. É só você apertar no xizinho. Isso, aí já tá bom, então. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.